pelada assim, tá bom. A sensação que nossos filhos sentem quando a gente corta muitas unhas dele. É horrível, né? Detesto ficar com Mamãe, você cortou muito! Ai, dói, né? Meu Deus, dói em mim isso. É. Aí, o que dói Dói em em mim. mim. Pronto? Olá, como vai? Vamos lá para mais um novo episódio? Amigas em Pauta, o que dói em mim? Nossa, amiga, quanto tempo! Vamos lá, né? Vamos lá. Saudades da gente fazer o nosso novo episódio, né? Sim, e esse é muito interessante, né? Do que dói em mim, depoimentos, né? Depoimentos. Aliás, aproveitar antes aqui, iniciar agradecendo a todos vocês que estão participando ativamente aí. Recebemos inúmeros depoimentos, muitas pessoas, todas de forma anônima, mas assim, todo mundo participando ativamente. Foi muito legal. A gente não esperava, né? Sim, tantos depoimentos e a gente imaginava histórias diferentes. Imaginávamos que conheceríamos um pouquinho aí de vocês, do nosso público, mas foi muito interessante ler os depoimentos, participar da vida de vocês, poder contribuir um pouquinho aqui com essa série que nos inspirou por isso, né? O que dói em mim é uma série que nos inspirou justamente para que nós possamos aí identificar aí alguns temas e em comum, né? E poder trabalhar com vocês. Então foi muito legal, os depoimentos foram ótimos. Aí vou pedir para vocês curtirem lá no YouTube, participarem, compartilharem, é super importante pra gente. É bacana a participação de vocês. Então vou pedir, né? Engrandece, né, Ale? Engrandece muito, porque a gente acaba falando coisas interessantes e que compactua com a vida real de muitas pessoas. Exatamente. Né? Contribui, né? A intenção é essa, que a gente possa fazer desse espaço um espaço de contribuição. Para que a gente possa ter um papo leve de amigas, mas que contribua com tantas pessoas aí, né? Com tantos temas diferentes e com tantas coisas importantes aí na vida atual das mulheres, principalmente. Né? Principalmente. Então vamos lá, vamos começar. Nós recebemos, na verdade, 3 depoimentos. De tantos que a gente recebeu, a gente selecionou, na verdade, os primeiros 3 depoimentos que tem uma linha em comum, que é a solidão feminina, a solidão vista por 3 vieses diferentes, né, de histórias distintas, né, Sim. E que nos chamou a atenção e que nos fez aqui refletir, bater um papo, conversar com profissionais, tentar entender um pouquinho esse contexto, para que a gente possa aqui trazer para vocês aí esse bate-papo. Vamos começar aí com o primeiro, Li? Solidão feminina, né? Solidão. Porque eu acho que a gente tem que pensar, Lê, quem é que cuida daquela que cuida de todo mundo? Eu acho que é uma frase que é importante a gente começar a dialogar sobre isso, né? Porque eu acho que isso sempre existiu, tá? Acho que a solidão materna é uma coisa que sempre existiu. Mas acho que antigamente nós éramos mais acolhedoras, né? Eu acho que o fato das mulheres terem saído profissionalmente, né, saindo mais de casa, a vida muito corrida, faz com que a gente seja cada vez mais só. Antigamente nós tínhamos a família inteira, era a tia, era a avó, era a vizinha que entrava em casa, as pessoas participavam mais das nossas vidas, certo? E eu acho que hoje existe sim uma solidão dessa vida moderna, né? É muito difícil a gente ter que lidar com tudo isso, né? E aí a gente se depara com o nosso primeiro depoimento, que é triste, né? É tão real, né? Verdade. É tão comum, Verdade. Né? E o primeiro depoimento, ele começa com a seguinte frase: o exame de sangue deu positivo e ele desapareceu. Ou seja, uma mãezinha que seguiu sozinha, né? Uma mãe solo, né? Porque não teve o pai dessa criança para exercer a sua função. E é interessante porque gera naquela mulher um amor tão grande por aquela criança. Ela descreve isso no depoimento, né? Eu amo essa menina mais do que tudo, né? E ela deve batalhar muito para conseguir sustentar essa criança, né? E oferecer o que essa criança precisa. E o que essa criança precisa? Não é só de dinheiro. Ela não precisa só de uma pensão. Ela precisa de amor, ela precisa de presença, ela precisa de lazer, ela precisa do olhar, né? E o quanto que você levar isso sozinha te deixa exausta. E o tanto que é difícil para nós, mães, assumirmos
que essa exaustão existe. A minha função como mãe não diminui a minha exaustão. Meu amor de ser mãe dessa menina não diminui a realidade de eu estar exausta. Verdade. Né? Porque a maternidade não te traz só o amor pela tua filha. A maternidade não te traz só aquele momento de prazer. Gente, é difícil pra caramba. E é solitário, né? Eu acho que um pouco do que fez com que a gente trabalhasse esse depoimento, voltado a essa mãe solo, né? Essa mãe que tá tendo aí o dever de cuidar sozinha, né? Sim, sim. Desta criança. E essa solidão que é para que ela esteja ali presente, dando amor, dando todo o cuidado, e tendo essa sensação de que está sozinha, de que toda a problemática da criação de um filho, que não são poucas as problemáticas, né, seja de cunho financeiro, emocional, enfim, são tantas vertentes para você criar uma criança, e quando você se vê sozinha diante dessa responsabilidade, é que eu acho que causa esse sentimento, essa sensação de solidão. Eu acho que a solidão, ela é esse sentimento, né, em que a gente pode estar até cercada por uma rede de apoio, por outras pessoas que até apoiem essa mãe, mas que a sensação dela frente a tudo isso, ainda que ela tenha companhia, não é a companhia que define a questão da solidão, esse sentimento surpresa de solidão, não me parece que é a companhia, ter a presença de pessoas, é a conexão real em que essa mãe precisaria ter com alguém que dividisse a responsabilidade da criação dessa criança. Eu acho que o maior problema da solidão relatada por nós nesse depoimento é essa falta de conexão real com alguém que vá dividir com ela essa responsabilidade, porque é muito grande, né, Lívia? Nós somos mães. Sim, e nós sabemos da dificuldade, e assim, a gente vê, eu vejo assim na internet, vejo relatos de muitas outras mães que até mesmo casadas, até mesmo tendo companheiro, a gente está tratando hoje de um depoimento de mãe solo, né, que o companheiro acabou não comparecendo, não trabalhando aí frente a essa conduta aí de ter que criar essa criança, mas quantas mães casadas que têm o seu companheiro que estão ali e ainda assim relatam esse sentimento de solidão, essa sensação de solidão frente a essa responsabilidade, porque o companheiro às vezes não é tão atuante, ou porque esse companheiro não está ali presente em momentos que são delicados aí frente à criação desses filhos. Então isso é um tema em que a gente hoje, falando dessa solidão moderna, como você colocou, a gente vê inúmeras mulheres passando, né? A gente vê relatos, eu como advogada, né, ainda que a lei preveja, né, que essa relação parental aí previsto por ECA, Constituição Federal, deva ter a participação de convivência, não só a ajuda financeira, né? As pessoas tendem a ver essas decisões judiciais, as sentenças frente a essa relação parental da figura masculina, do pai, como só essa relação. Não, a lei hoje ela cuida disso, ela obriga que essa relação seja também de convivência, de participação, de educação, não só o retorno financeiro à mãe, como uma pensão, alguma coisa nesse sentido. Mas ainda assim, Lívia, ainda que o direito tente, como sempre, dentro dessas nuances da sociedade, né, abarcar circunstâncias para diminuir ou para minimizar ou para auxiliar que essas relações aconteçam de maneira adequada frente à lei, a gente consegue forçar numa sentença que um pai acolha, eduque e cuide do seu filho? Mas eu também, eu parto do seguinte pretexto, né? Cara, que abandona essa mulher grávida e abandona totalmente, gera um abandono parental, o que ele tem para oferecer? Sabe, às vezes eu me questiono sobre isso, sabe? Uma pessoa que existem milhares de motivos, tá? Milhares de motivos. Ainda que uma decisão judicial o force, milhares né, de motivos a participar, o que ele ofereceria, né? Exato. Aí a gente vê diversas situações onde está aquela mãe carregando aquela criança para entregar ao pai que vai levado para o final de semana e a criança está gritando, desesperada, que ela não quer ir. Verdade. Porque às vezes esse cara está cumprindo uma obrigação que às vezes ele não quer ter. Não que eu acho, pelo amor de Deus, não é isso.
Não acho que eu tenha que abrir mão desse direito, que eu acho que é um direito da criança, mas eu acho complexo. Entendeste? Complexo. O que essa pessoa vai ter para oferecer para aquela criança? A verdade seja dita. A gente já abordou isso uma vez, Heitor. A gente precisa criar nossos meninos melhor com relação a isso, né? Ensinar melhor eles a fazerem o certo, a saber acolher, educar, porque é daí que esses homens, né, vão saber como assumir, olhar aquela criança e dizer assim, esse ser humano precisa de mim. É verdade. E esta mulher também, e não é no sentido financeiro, é no sentido que ela precisa ter um respiro, ela precisa ser vista, né? E vista literalmente, né? De olhar e dizer assim, calma, eu estou aqui para dividir o problema com você. Exatamente. Porque eu sou tão responsável quanto você. Exatamente. Entendeu? Então, quando entra obrigatoriedade, às vezes você vai obrigar um ser humano que nem sei se a gente pode chamar de ser humano, desculpa, mas é real. Entendestes? Que causa diversas situações, deixa a cabecinha dessas crianças às vezes louca. Eu sei que existe o contrário também, tá, Lê? A gente vê também, sim claro, situações as avessas, né? É a mãe que abandonou aquela criança, a gente vê, né? E o pai é que assumiu, né? 100% essa criança. Mas estamos falando de abandono e, consequentemente, uma solidão. Né? Essa solidão, como tu mesma disseste, uma solidão que às vezes você tá com seu filho, você tá com a sua família e você tá ali, triste, isolada, assistindo sozinho. E o próprio relato, né? A gente, quando lê o relato dessa mãe, né? Ela fala, eu me sinto só, eu me sinto abandonada, eu vejo esse pai em baladas, tocando a vida. E é como se a vida dela ali naquele momento, o sentimento como se ela não tivesse o direito, né? Como se ela não tivesse o direito, ou como se ela estivesse ali naquele momento sem poder usufruir da vida dela, como se ela estivesse presa àquela maternidade, o que faz mal para a própria relação dela. Ela diz, eu amo minha filha, é a maior alegria da minha vida. Ela também faz essa ponderação, até para poder justificar que, olha, apesar de eu estar muito incomodada, me sentindo solitária, eu procuro não deixar com que isso de alguma forma interfira na minha relação com a minha filha. Exato. Mas é um sentimento difícil, é um sentimento que por fim acaba interferindo, e é uma responsabilidade a criação de um filho muito grande que gera realmente, né, em nós mulheres principalmente, claro que os homens, como você colocou, podem, mas assim, a grande maioria acaba... a grande maioria hoje, né, como advogada, a gente vê alguns números aí, a grande maioria é ainda com relação às mulheres, né, as mulheres ainda têm esse papel aí principal, e aí até por conta da questão fisiológica, gravidez, filho, acaba que o homem acaba se afugentando na maioria das vezes, né, dessa tal responsabilidade. Então é isso, eu acho que esse é um depoimento que nos chamou a atenção, né, e que a gente, de fato, se sensibilizou. Eu acho que a palavra é essa, a gente se sensibilizou porque entende real esse sentimento de solidão nessa maternidade. E seja ela disso, solo ou não, né? A maternidade do que tu falastes daquela mãe, essa mãe, ela foi uma mãe abandonada. Mas existem diversas mulheres abandonadas dentro de um casamento. Né? Diversas formas. São aquelas mulheres que dão conta de tudo e que não são vistas também, né? A gente percebe isso. Isso gera uma solidão muito grande. Às vezes a gente está ali enfurnado em muito trabalho. E às vezes nem é escolha, nem é por opção desse companheiro, tá? Tem aqueles que infelizmente é por opção, mas às vezes não é. Às vezes a gente tá, tanto o marido quanto a mulher estão imersos em excesso de trabalho para poder dar conta de tudo e os dois vivem uma solidão. Eles são duas pessoas vivendo debaixo do mesmo teto. Né? E aí estão tocando a vida. A vida começa a ser cumprir tarefas. Né? E eu acho que quando nós somos cumpridores de tarefa, a gente segue em solidão. Entendeu? E mais, né, assim, a gente até, vou entrar aqui já no segundo depoimento pra gente ir trazendo aí a nossa linha de raciocínio, né, que é a história da mulher forte, né, falando um pouco dessa relação dentro do lar, seja em casal, como você colocou, ou mesmo com a sua família, pais, tios, primos, parentes próximos, quem mora junto. Sim. Assim, a gente tem um segundo relato que também chama muita atenção,
que é da mulher forte, né? Daquela que faz tudo pela família, ajuda todos, busca, estuda. Ela fala assim, eu achei tão engraçado que o sentimento chega num tal ponto que ela fala assim, nem me oferece um prato de comida. Eu acho que ela chega... Eu achei bonitinho a fala, porque eu acho que demonstra o tamanho do grau de exaustão e de solidão que ela tá ali, né? Então ela relata que ela trabalha, que ela dá suporte, que quando todo mundo tá doente ela tá presente, quando as pessoas precisam dela ela está presente, para os familiares me pareceu mais, enfim, para toda a rede ali de relação dela ela está presente, mas que quando ela tem uma crise de ansiedade ou quando ela não está se sentindo bem ou quando ela está enfrentando um problema, ela sente só. Ela sente que essa solidão bate, né, profundamente ali e ela não tem uma relação, uma conexão com essas pessoas que ela ama e a quem ela protege, a quem ela ajuda, né, constantemente. Sim. E é novamente isso. Então a solidão não é você não ter pessoas. Acho que as pessoas confundem muito isso, sabe, Lívia? Batendo aí nesse conceito de novo. Não é você não ter a companhia, não é você não ter alguém. A solidão não está pautada na falta de pessoas, mas na falta de conexão com essas pessoas. Mas na falta desse olhar, Mas né? eu também bato na mesma tecla sobre a nossa vida moderna, né? Que talvez a gente não esteja aprendendo como é ser real, ser verdadeira, pedir ajuda. Foi o que a gente estava conversando, né? Como é difícil para nós pedir ajuda. Para mim é muito difícil. É verdade. Eu tenho muita dificuldade. Eu acho que a maternidade até me trouxe uma obrigatoriedade de pedir ajuda, tá? Minha sogra sempre fala, né? Pede ajuda! Para de ficar tentando resolver tudo sozinha, porque eu tento resolver tudo sozinha. Isso, gente, mas isso gera uma Eu ainda solidão. tenho essa dificuldade. Eu tenho muita. Eu tenho, porque assim... Eu tenho muita. Eu tenho Mas eu me trabalho, viu, Ale? Eu me trabalho. Lembra uma vez que a gente teve também uma situação que tu falaste, por que tu não me ligastes? Lembra que tinha um jantar, né, no qual nós estávamos, a de evento estava fazendo o jantar, também era o jantar para uma aula que o Marcelo estava fazendo, era à noite, a minha sogra estava presente no jantar, a minha mãe estava ajudando a Di com a parte da alimentação, e eu fazia o quê? Quem eu ia pedir ajuda? Pois é. Né? Aí tu falaste assim, caraca, eu tava aqui. Por que tu não pediste ajuda? E nessa hora, como a gente, né? A gente tem opções e a gente não busca porque a gente perdeu esse costume, Ale. É verdade. A gente perdeu o hábito de pedir ajuda. Desde muito nova, eu acho que nós somos uma geração que enfrentamos essa solidão até por conta disso. Desde muito nova a gente é ensinada a ser forte. Né? Nós temos que ser fortes, as mulheres têm que ser fortes, então a gente tem que ir ao mercado de trabalho, a gente tem que estudar, a gente tem que ter uma vida acadêmica atuante, a gente tem que estar presente dentro da casa, a gente tem que estar presente no nosso casamento, a gente tem que ter uma vida conjugal, a gente tem que ter filhos, a gente tem que criar filhos. A gente já bateu nessa tecla em outros temas, né? O tanto de perfeição que nós temos que alcançar desde muito jovem. Então a gente vem o tempo todo assim, lutando para atingir todos os pontos, né? Todos os pratos. Eu brinco que são muitos pratos. Então vamos equilibrando ali todos. E aí o que me parece hoje, e que isso me afetou, e eu acho que afeta, é que a todos nós é essa solidão de você se ver num tal momento que você fala, tudo bem, eu tô ali, eu cumpri, eu ajudei a minha família, eu ajudei o meu marido, eu criei meus filhos, eu fui em busca da minha vida profissional, fui tentar melhorar de vida. Eu fui tentar melhorar de vida, mas ainda assim é um sentimento solitário, um sentimento vazio, uma coisa de, será que eu alcancei? Será que tá certo? E quando eu não estou bem, quem eu tenho? A quem eu procuro? A quem eu consigo mostrar... deixar de ser forte. Quem vai entender essa minha fragilidade? Porque em alguns momentos eu estou frágil. Eu sou frágil. Eu não sou o tempo todo uma máquina, essa fortaleza de resolver todos os problemas. E assim, aí vem a pergunta, estou me sentindo frágil aqui, estou me sentindo debilitada às vezes por qualquer que seja a razão, ou porque um filho passou um problema, ou porque você teve um problema no trabalho, ou porque você está com um problema na família. Eu estou na TPM. Quem eu procuro? Quem me escuta? Exatamente. Quem me acolhe? Quem cuida de mim? Eu acho que esse é o grande mal das mulheres modernas
e da solidão que a gente sente. Eu não sei se tu cresceste com essa frase, e eu nem sei se a frase é exatamente assim. Mas eu cresci ouvindo a minha mãe, imagina, ela falava isso na minha adolescência para justificar que eu não podia engravidar na adolescência. E ela dizia assim, se aparecerem grávidas, aparecer grávida ou se engravidar alguém, vão cuidar, porque quem pariu o Mateus que usa calante. Porque era assim que ela me ensinava. Eu aprendi assim, quem pariu o Mateus que usa calante. Gente, mas aquilo veio para mim, para minha vida, que, coitada, minha mãe nunca imaginou que eu fosse carregar isso de uma forma tão pesada. Mas eu carrego essa frase no sentido de, eu não posso pedir ajuda, porque ele é meu. Ele é meu filho. Então, eu tenho que dar conta. É isso. Eu fui para um extremo. A ideia não era essa. A ideia é de você tem que cuidar do seu filho, óbvio. Óbvio que pai, mãe tem que cuidar dessa criança. Mas eu fui para um extremo, entendeste? Porque eu vi naquela sensação de que parece que eu não posso pedir ajuda, sabe? E que parece que eu ia ser menos mãe caso eu sentisse a necessidade de falar, me ajuda, porque eu não tô dando conta. Eu ia ser menos mãe. É difícil, cara, que né? louco isso, que sentimento louco isso, né? E eu acho que o sentido quando tu falas da mulher forte, que dá conta de tudo, ela vai um pouco disso, né? Quando foi na nossa vida moderna que essa palavra, eu preciso de ajuda, se tornou sinônimo de fragilidade. Exatamente. Porque, olha, eu já ouvi algumas vezes as pessoas dizendo assim, eu não posso dizer que eu estava dormindo, que eu estou cansada. Eu estava dormindo, hoje eu dormi até as 10 da manhã. Dormir até 10 da manhã, tu vai ficar com vergonha? Tem gente que fica. A gente fica com vergonha de dizer que a gente dormiu. Verdade. Aonde, gente, descansar passou a ser frágil. Por que a gente tem que ser aquelas pessoas que só dormem 3 horas por noite, 4 horas por noite, para mostrar que nós falamos fortes e que damos conta de tudo? Caraca, isso está muito enraizado na gente. Então, eu acho que essa visão de eu preciso dar conta de tudo e na hora que eu preciso de ajuda, eu não posso, gera uma solidão na gente muito grande. Verdade. A gente precisa destruir isso. É verdade. Essa nossa sociedade precisa ver que a gente, gente, pode, tá tudo bem, durmam, gente, durmam. É verdade. Quando vocês puderem, durmam. É verdade. Peçam ajuda, manda para cada avó a criança, descansa. Quando for para pagar aquela conta da mãe, não der conta, diz assim, mãe, hoje não vai rolar esse mês, vamos junta. Tá tudo bem. É verdade. A gente precisa aprender a dizer, tá tudo bem. Pedir essa ajuda, né, amiga? Pedir essa ajuda. Eu acho que você tocou num ponto muito bacana e sensível. A dificuldade que nós temos, porque é um conceito enraizado, de pedir ajuda, de chegar ao companheiro e falar, eu preciso de ajuda. Vá buscar hoje na escola, porque hoje eu não tô bem. Hoje eu tenho uma situação de trabalho. Hoje eu gostaria de sair do trabalho e jantar com uma amiga. Então, por favor, hoje você pilota o jantar das crianças, porque hoje eu quero me dar ao luxo de sair com uma amiga pós-trabalho e fazer isso. E assim, acabar com a solidão. É uma dificuldade, exatamente, e é uma dificuldade que tá enraizado mesmo na gente, que a gente não pode, porque aí rola o sentimento de solidão e de culpa, né? Que você se culpa. Então, assim, é difícil você pedir para uma mãe, para uma tia, para alguém. Eu até peço, hoje eu aprendi, mas é difícil você virar e falar, por favor, hoje você pode, esse final de semana, cuidar, pegar, fazer algo para mim? Porque assim, a gente tem a rede de apoio e a gente até as usa, mas numa emergência, numa situação extrema. Nunca por uma situação peculiar de tipo, vou sair, vou até um show. Fala, não, eu tenho vergonha, vou pedir para minha mãe, que já tem idade, ficar com as crianças porque eu vou até um show. Então vamos contratar uma babá, vamos pensar em alguém, ou vamos pensar... Você entende? Você começa a pensar... Né? Você começa a pensar cenários. Porque assim, é muito difícil você... Vem uma culpa, vem um sentimento de eu tô à toa, vem um sentimento de eu tô passando a responsabilidade do meu filho a outros. É isso. Entendeu? E também tem uma coisa que eu achei muito importante da frase que tu falaste. Olha como nosso mundo é muito maternal, né? Porque também é responsabilidade do pai, né? A gente tem que pedir,
peça ajuda ao pai para ir buscar na escola. Cara, também é um dever dele. Exatamente. Né? Então, assim, compartilhe funções, né? Eu acho que a palavra mais sensata seria compartilhe funções. Eu falo isso direto, tá? Pedir para fazer. Pedir ajuda para fazer para o filho. Não estou pedindo ajuda para fazer para o filho. Eu estou simplesmente convocando um compartilhamento da função de sermos pais dessa criança. Mas é isso, a gente acaba assumindo muito mesmo, né? Não, isso é uma realidade. Outro ponto que eu acho que você pode falar até com mais propriedade do que eu, é a questão do autocuidado, né? É a questão de você ter este autocuidado. Isso é uma coisa também que eu fui aprendendo depois de muito tempo. A gente vai deixando de lado o autocuidado. Então, assim, fazer uma academia, fazer um tratamento estético, ir ao cabeleireiro com uma tranquilidade. Nossa, há muito tempo que eu, assim, hoje eu tenho praticado muito mais isso, esse autoconhecimento, né? É a luta contra esse sentimento de solidão. É você, dentro dessa luta, acho que uma das coisas é você buscar sanar isso dentro de você. E isso é uma das razões, assim, você ir atrás de autocuidado. Sim, porque né? isso te traz um conforto. Conforto. E isso... Segurança. E isso te acolhe, você se acolhe. Você se cuida. Você se cuidar melhora em muito sentimentos, né? Diversos. Sem sombra de dúvida. A gente já tratou de vários sentimentos, mas hoje, precisamente aqui falando da solidão, isso ajuda a acalmar, né? Esse sentimento que a gente vai criando, né? Vai nascendo aqui internamente. Então, esse autocuidado, né, amiga, é uma coisa essencial. Tá se sentindo mais magra, tá malhando, tá se cuidando, tá indo a médico, tá cuidando da parte estética. Enfim, ir a um cabeleireiro com muita tranquilidade, poder sentar, fazer vários procedimentos, fazer uma massagem, né? São coisas tão pequenas e que elas trazem uma satisfação tão importante. Pedir para alguém ficar com teu filho para você fazer uma massagem. Nossa, que dondoca, né? Não tem nem esse direito. Porque a gente se sente culpada disso. E é interessante, Ale, que isso é muito pesado pra gente. Pedir para alguém. Pesado. E tu imaginas, né? As pessoas, as mulheres que trabalham, né, que têm horário de trabalho de segunda a sexta, Exatamente. Segunda a sábado, e que tem horário para entrar, horário para sair. Que é o nosso caso também. E que horas? Eu, pelo menos, tenho uma flexibilidade ali no meu horário. Eu consigo dizer assim, poxa, eu vou deixar esse horário da minha agenda fechada para ir a uma academia, para ir fazer um cabelo, fazer minha unha. Tem gente que não tem isso. A minha semana... Que horas? Vai ter que dividir o horário do filho para fazer isso. A minha semana é muito puxada. Então, eu tenho uma rotina muito puxada. E mais, eu não só tenho uma rotina muito puxada, como eu tenho deveres dentro de casa, na rotina das crianças. Então, assim, eu faço a lição, eu estudo, eu faço o jantar, eu monto a lancheira, eu lavo as garrafinhas de água, eu vejo os uniformes. Eu tenho uma pessoa que me ajuda com os uniformes, mas assim, eu separo o uniforme, eu vejo o que está acontecendo. Então, assim, tem toda uma rotina, além da nossa rotina profissional, que nos impede que esse autocuidado aconteça, né? Assim, nos tira a liberdade de horário, de flexibilidade. Mas eu te falo, é tu que vai fazer? Então, como é que tu vais ao mesmo tempo fazer isso e vai estar cuidando do teu cabelo? E tantas outras mães, né? E tantas pessoas passam por isso, né? Sem sombra de dúvidas. Assim, é difícil, e eu sei que não é fácil. E é difícil mesmo você encaixar autocuidado dentro dessas rotinas, desse cenário, né? Caramba, né? Mas como é importante. Nossa, você poder, ainda que você tenha essa rotina, pegar um sábado de manhã e falar, eu vou fazer uma unha. Cara, é fazer uma unha. Ai, que delícia. Nossa, realmente revigora, né? Revigora o que a gente fica ali naquele sentimento de estar sempre... Sente mais bonita. Você tá sempre só cuidando das pessoas, nunca se cuidando, né? Você você revigora esse momento de se cuidar. Pode ser coisa singela, pouca. Vou a uma loja comprar uma roupa, né? Vou bater perna... Aqui em São Paulo as pessoas adoram no braço. Bater uma perna na 25 de março. Ver gente... É isso mesmo. Ver biju, ver essas coisas. Gente, que delícia. Um pouco, não né? é? Sem ter o comprometimento de cuidar de alguém naquele momento. Sem ter o comprometimento. Tá não ter o comprometimento de estar pensando em coisas que sejam só inerentes ao cuidado com os outros, sem ser com você mesma, né? E quando a gente começa a pensar, Lê,
naquele último depoimento que ele foi também esse extremamente foi. moderno, né? Foi. Esse é Não foi? bacana. Esse aqui eu até puxei para ler aqui, olha. É. Se você olhar minhas redes sociais, eu sou a definição de quem venceu. Eu tenho o cargo que eu sempre quis, o apartamento com vista para a cidade e um sorriso que treinei exaustivamente diante do espelho do banheiro. E aí? Então. Mas ninguém vê o momento em que a chave gira na fechadura às 10 horas da noite. Solidão, Como é que fica né? isso? É isso, amiga. Eu acho que esse depoimento, a gente usou o terceiro aí para fechar, e eu acho que ele é de suma importância. Novamente falando dessa solidão moderna das mulheres que você bem pautou, esse terceiro ele vai trazer a questão das redes sociais, né? De como a gente é impactado, né? E ela começa dizendo exatamente isso. Nossa, minha vida é perfeita nas redes sociais, né? Eu acho que talvez muitos influencers passem por isso também, né? Tu não achas? Exatamente. E quanto é solitário a gente se pautar ou ter a vida pautada pelas redes sociais, né? E como as pessoas hoje têm, até em função talvez de pouca companhia, as redes sociais viraram a companhia de muitas pessoas, né? Então hoje as pessoas saem menos, se veem menos, se procuram menos e ficam vivendo ali os contatos por meio tecnológico, seja por mensagem no WhatsApp, que hoje ninguém se liga, as pessoas trocam mensagens, ficam ali vivendo de contatos pelo Instagram e ficam ali vendo a vida das outras pessoas acontecendo e vivendo ali, ou postando coisas para mostrar que a sua vida está perfeita, tal como ela colocou, a minha vida é perfeita nas redes sociais. Na rede social. E ainda que a vida dela nas redes sociais sejam perfeitas, e isso é um tema que recorrentemente é batido muito aí, né? Muitas discussões, muitos podcasts falam, muitos profissionais da área vêm trazer isso. Sim. A perfeição da rede social, ela não é real. Viver de redes sociais não é viver uma realidade, até né? Porque ninguém quer, na boa, ninguém quer acordar com uma cara amassada, né, com um cabelo desse tamanho, que a gente vem com o cabelo todo desgrenhado, né, assim, e tirar uma foto e dizer assim, bom dia. Ninguém vai fazer isso. Verdade. Gente, quem quer tirar uma foto e botar na rede social, você toda desgrenhada? Verdade. Desculpa, ninguém faz isso. Então, a gente tem que ter a consciência do que é apresentado na rede social, é apresentado uma realidade da qual eu quero mostrar. O que eu não quero mostrar, eu tento esconder. Então, mas... Não é me esconder, mas eu preciso omitir, porque eu não quero. Eu não quero. Se eu tiver tô toda mais gordinha, eu vou tirar uma foto de biquíni, eu não quero. Entendeu? Mas o que me preocupa, o que me chama muita atenção nos dias de hoje, é que as pessoas fizeram da rede social o seu apoio emocional, a sua companhia. Vivem ali, vivem daquela situação de rede social. Então, assim, fulano me procurou, fulano não me respondeu, fulano não curtiu a minha foto, ciclano curtiu, fulano está fazendo aquilo, eu nunca fui, e então eu preciso fazer aquilo que fulano já fez. As pessoas vivem em torno disso. E o pior, na minha concepção, é o seguinte, que além disso já demonstrar uma solidão por falta de conexão real com pessoas reais que te amam, e isso já demonstra ali que você vive um sentimento de solidão quando você faz daquilo a sua companhia, a sua vida. Para mim, isso já tem uma demonstração real de que você está vivendo um sentimento de solidão. Além disso, para mim, essa realidade que as pessoas têm vivido, isso agrava a solidão que já existe. Porque ela te gera ainda mais ansiedade, mais solidão, mais vazio. Quanto mais você consome esse tipo de relação, isso é um cuidado que eu tenho com as minhas filhas. Não gosto de rede social, não gosto que frequentem, porque ela vai gerando essa ansiedade, essa necessidade de que o outro tem, por que eu não tenho, por que eu não vivo assim. As coisas não são sobre, a vida não é sobre isso. Como eu particularmente pratico isso, sabe, Lívia? Eu, na minha vida pessoal, assim, eu busco muitas das vezes manter essas conexões, criar, estar junto, criar memórias, né, que a gente brinca com relação às crianças, mas pra gente também, né, dar valor à família, dar valor às situações. Então, vai dar muito trabalho fazer essa festa. Vai dar muito trabalho.
Mas eu vou fazer. Ai, que festa custa muito dinheiro. Custa, não tá fácil nada, tá custando tudo muito dinheiro, né? Vamos combinar que a vida Sim. tá cara. Fato. Mas é importante que a gente tente fazer um esforço, estabeleça ali, para que essas conexões vivam, para que esse convívio apareça, para que os nossos filhos, a gente, os nossos tios, nossos avós, as nossas mães, para que eles consigam ali ter essas redes de conexão, para que Sem sombra de dúvida. essas pessoas, assim, eu há pouco tempo, a minha sogra é muito animada, né? Contando aqui uma parte pessoal. Minha sogra, graças a Deus, eu digo que sou filha dela. Minha mãe é mais tranquila. Minha sogra é muito animada, eu já falei isso algumas vezes. Ela falou, não, todo ano eu vou fazer uma festa junina. Ah, tem quem reclame, né? Ai, mas vai inventar e dá trabalho. E eu abraço com ela. Falo, não, vamos fazer a festa junina. E vamos colocar o cantor. E vamos procurar. E vamos chamar. E chama a família inteira. E chama amigos. É a real importância das conexões. Eu também acho. É o que faz com que a Também gente pise na realidade. É o que faz com que a gente viva. Então, estar próximo. Manter esses vínculos, frequentar esses vínculos, Antigamente, Ale, eu não sei se você vivenciou isso, né? Mas antigamente, a gente comentou isso num dos nossos pods, existia a reunião de família aos domingos. Todo domingo. O meu irmão até me mandou no grupo sobre isso, né? Saudade das reuniões de domingo da casa da minha avó. Por quê? Porque o que acontecia? A gente vivia a presença. Exatamente. Existia uma coisa chamada presença. Ai, mas o menino reclama porque o menino tem futebol, porque a menina tem o balé, porque quer estar com o amiguinho, É verdade. É verdade. Essa vida cheia de compromissos, mas quem né? viveu sabe o quanto era gostoso. As risadas, as brigas, porque sai briga. As brigas são importantes, não é? Você tá entendendo? Isso se acabou. As brigas. Hoje a gente se depara com pessoas que têm milhares de seguidores no Instagram e não tem um amigo para almoçar no domingo. É isso. Tu estás entendendo o que eu tô te falando? Existe um filme que eu acho que vale muito a pena assistir em família, chama Modo Avião. Uma gracinha, é muito legal. E é interessante porque é muito reflexivo aquele filme, né? Eu achei super legal. Eu achei super legal assistir com as crianças sobre esse filme. E ao longo do meu dia, eu faço cortes do filme para as crianças. Vocês se lembram do Modo Avião? Lembram o que aconteceu com a menina? Porque são vidas irreais que as pessoas criam para mostrar para os outros. E quando você precisa viver a realidade, você não sabe. E é frustrante, Cara, né? Viver a realidade é uma delícia, porque a gente se machuca fisicamente, mas a gente sente, Ale. A rede social, a vida virtual, a gente não sente, entendeu? Tu queres ver uma coisa que eu acho muito, muito interessante? É o que a gente fala, né? As redes sociais, o celular, a internet, ela aproxima a gente, porque você fica próximo de uma pessoa que está no Japão. É rápido, dá pra falar, né? Dá pra vídeo, ter contato. Mas ela também afasta. É isso. Porque a gente está na um reunião dilema. e eu tô aqui no meu celular, ó. Afasta. Eu tô me aproximando de quem tá no Japão e quem tá aqui do meu lado. Eu não toco. É isso. Eu não troco. Eu sou uma pessoa que eu gosto desse negócio de energia. Eu acho que eu peguei muito isso da minha mãe. Minha mãe tem muito esse negócio energético, sabe? Então, eu penso assim que nós somos energia. E quando a gente abraça, a gente troca calor, a gente troca energia. Olha o quanto que isso é importante, entendeu? Através da internet, a gente não vivencia isso, Ale. É isso. A internet, ela nos coíbe, né? Então, eu acho que isso gera uma solidão complexa. Uma solidão da falta de tato. Uma solidão da falta de contato físico. Sabe? Deitar no colo, do sentir o cheiro. A pessoa que tá ali, eu quero saber que perfume você tá usando. Verdade. Diga-se de passagem, a gente é cheirosa, não é? Sabe? Que perfume a gente está usando? Que cheiro eu tenho? Sabe? Eu falei pro meu irmão que eu fui a Portugal nas férias e eu falei pro meu irmão assim, Thiago, eu fui numa perfumaria, literalmente uma perfumaria, antiga, coisa mais linda. E eu mexendo nos perfumes, sentindo o cheiro, né, dos perfumes, eu sentia o cheiro da minha avó Orminda, mãe do meu pai.
Cara, aquilo me remeteu, vum, me fez voltar na carinha dela, no jeitinho dela. Ela tinha os olhinhos miúdos, assim, bem verdinhos. Gente, é o cheiro da minha avó. Gostoso, Sabe, né? quando você tá tendo uma vida virtual, você não sente isso. Isso existe uma solidão por trás disso. Exatamente. Entendeu? É o cheiro da comida que você vê, você imagina o cheiro dela, mas você não sentiu. Não sentiu. Então, como a gente vai trabalhar os nossos sentidos, do sentido, degustar, o olfato, tato, entendeu? É só na presença, É só na presença. É só na presença. Então, eu acho que essa solidão da mulher que venceu é complexa, entendeu? Porque a mulher venceu, ela chegou ali. Que momento eu quero chegar ali onde eu estou, né? Na minha vida profissional e tudo mais. E às vezes você chega e diz assim, meu Deus, onde eu estou? Onde você está. É isso, amiga. Eu acho que o grande problema desse sentimento de solidão é cada um dentro da sua realidade. Nós trouxemos 3 realidades distintas aqui, né? Então, nós trouxemos a mãe solo, da responsabilidade para com o filho, sem o pai, da pessoa que é forte, né? E arca com o problema de todos, mas, enfim, não tem o apoio quando precisa, né? Não tem a conexão com as pessoas quando precisa. E dessa mulher que se estruturou, que tem aparentemente uma vida perfeita, mas ainda assim se sente solitária, que ela não consegue nem entender porque ela tem uma vida perfeita, ela mesma alega que tem uma vida perfeita, mas ainda assim existe esse sentimento de solidão, né? Nesses 3 cenários, e dentre tantos outros que deve haver com tantas pessoas, porque é um sentimento que ele chega de surpresa, de maneira inesperada, e ele pode existir por diferentes razões. Eu acho que o ponto principal é que essas pessoas identifiquem o que te traz essa solidão. Acho que identificar, é a falta de uma amiga, é a falta de um companheiro, é a coisa de estar bem no trabalho, mas ser a chefe, ser bem-sucedida, mas manter relações e conexões próximas, ou esses colegas de trabalho, que também é possível. Eu mesma tive inúmeros colegas, eu tenho até hoje maravilhosos, que são meus amigos para a vida, amigos, mesmo. Irmãos. Então você pode manter uma relação e uma conexão saudável, né? Hoje mesmo, assim, no meu escritório, eu tenho uma sócia, né? Que foi minha chefe. Foi minha chefe, comecei com ela estagiária, aprendi muito com ela. Hoje tenho a sorte dela ser minha sócia no meu escritório. Que legal. Que é a Beatriz, e ela virou uma amiga irmã. Não há nada que a gente não conte uma para outra, que a gente não divida uma com a outra. Então dá para você também ter conexões reais, importantes, de gratidão dentro do seu trabalho, né? Isso assim, você estar no poder, as pessoas também têm um pouco disso, né? Você estar no poder, você conseguir ser a chefe, ser a bem-sucedida, não interfere que relações e conexões reais aconteçam com pessoas. Sim, basta que tenha uma troca verdadeira, amorosa, né? A Beatriz é isso, ela foi minha chefe, ela é jovem, então eu não posso falar que ela é como uma irmã mesmo para mim, e tá comigo há muitos anos. Imagina, eu tô com mais de 20 anos de formada, eu fui estagiária dela. Isso é uma delícia. Então, quer dizer, a gente tem uma conexão pra vida, e hoje eu tenho a alegria de estar com ela comigo. Então é isso, assim, as conexões elas existem, mas elas têm que ser reais. E eu acho que identificar onde essa solidão... Eu, por exemplo, eu passei por um momento de solidão. Eu tive um período da gestação. Eu tive as minhas filhas muito próximas, elas têm uma diferença de 1 ano e pouquinho. Eu engravidei de uma, era muito bebê, tive a segunda, e aí a minha vida tomou um formato, e a maternidade mexe muito, né? A gente também já falou isso algumas vezes aqui. A minha vida tomou um formato que eu me afastei muito dos meus amigos. Criou um vácuo, porque assim, durante alguns anos desse início aí teve pandemia, né? Nós também passamos por momentos muito difíceis de afastamento, também foi uma fase que mexeu muito comigo, e eu tive um sentimento de solidão muito forte, mas eu identifiquei que era a falta de amizade. Os meus amigos lá para trás ficaram um pouquinho para trás, porque eu estava vivendo esse momento de maternidade muito à flor da pele. Na maternidade eu ainda tinha muita proximidade com a minha irmã, que estava vivendo aquilo comigo, mas a relação de irmã por si só não me completava 100%, eu ainda queria a relação de estar com os amigos, viver coisas com amigos, poder dividir com uma amiga ali uma aflição, um momento de desconforto pessoal, uma coisa mais íntima, chorar alguma coisa,
que às vezes você não quer fazer com uma mãe ou com um companheiro, com uma irmã, você quer fazer com uma amiga. E eu senti esse lapso temporal, isso. E aí foi retomando aí aos poucos, eu fui tendo a oportunidade e fui me abrindo, e fui identificando, e fui percebendo, e tive a oportunidade aí de ir no colégio. Você vem dessa safra, outras queridas amigas vieram dessa safra, que foi de me reencontrar, de saber sair para jantar com uma amiga, de ir a um show com uma amiga, de reencontrar esse momento meu para com uma amizade, para que eu pudesse ali poder expor alguns pontos. Então você se sente tão sozinho. Essa identificação do que te causa esse sentimento e qual é a falta de conexão que naquele momento está te fazendo falta, foi importante para eu conseguir minar esse sentimento ruim. E ali eu estava rindo porque eu me lembrei de uma postagem que eu encaminhei para uma amiga minha, que é a minha amiga de mais tempo, né? A gente já tem, sei lá, 30 anos de amizade. E eu mandei para ela, né? Um cara falando assim, amiga, você viu aquela psicóloga falando? Essa psicóloga, eu sigo e você também segue. Não ouve ela não, hein? Porque ela diz que amizades se encerram, que é normal, que ciclos se encerram. Tu vai ter que me aguentar. A nossa amizade não se encerra. Aí eu mandei para ela. Ela, é isso mesmo, nossa amizade não se encerra. Eu não admito, já sabe muito da minha vida pra essa amizade encerrar. Porque a gente é amiga desde os nossos 9, 10 anos de idade. Eu tenho muitas boas amigas, mas assim, a convivência cessa por períodos. A gente vive uma vida hoje que os vínculos, a amizade não se encerra. Eu sei que eu posso ligar pra qualquer uma delas que talvez elas vão me recepcionar, As amizades de verdade, elas entendem o tempo. Elas entendem. E afastamentos temporários. Exatamente. E eu ainda preservo isso, graças a Deus. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, pessoas do dia a dia, ali, vivendo algumas coisas, que você pudesse ter essa troca. E isso voltou aí no meu período de escola com as mães, né? Com essas amigas mães que me acolheram, que me confortaram nesse momento. Eu acho muito importante isso. E você sabe que também eu vim agora na minha cabeça uma coisa muito importante, porque você tocou numa frase, falou assim, eu passei por um momento de solidão. E eu fico pensando, né, nas mães neurodivergentes. Não é fácil, Eu vou te falar uma coisa, é uma solidão, é muito difícil, sabe? Porque eu acho que é um caminho que muitas das vezes a gente pensa, né? Foi que nós estávamos conversando sobre nós mulheres procurarmos, né, esportes coletivos, né? Porque a gente vê os homens, né, sempre para jogar futebol. Esse é o meu horário, é intocável, porque é o horário do meu futebol. Né, vou pro futebol, tomo uma cervejinha e tal. A importância das mulheres também, né, entrarem nesses esportes coletivos, que eu acho que hoje está aumentando mais, né, essa turma, né, do esporte coletivo, tem o beach tênis, eu acho que isso reergue, né, esse leito de amizade, de compartilhamento da vida, de compartilhamento das coisas. Mas existem situações que elas são difíceis de serem mudadas. Né? Eu acho que as mães neurodivergentes, elas se encontram em situações difíceis, né, que muitas pessoas não vão dar conta realmente, porque é complexa. E você não tem muitas opções, sabe? Você não tem muito como sair daquilo, né? Eu vejo a minha funcionária em casa, que ela tem 2 neurodivergentes na casa dela, né? E tem uma menina que é cadeirante, tem um menino que tem autismo, né? Tem um TEA. E, cara, é difícil mesmo. Ela diz assim, até para eu terceirizar aquilo, para pedir uma ajuda, é complexo, né? Porque existem muitos tipos de apoio. Eu tenho uma paciente que a filha dela, ela é especial, tem desafios tanto físicos quanto neurológicos. Ela comunica, mas não é não verbal, sabe? E ela precisa de apoio de enfermeira 24 horas. Então, na casa dela, ela tem um aparato, né, para dar conta dessa criança. Hoje ela já é uma moça, né? Ela já tem 13 anos. E ela não tem mais marido. Infelizmente, o marido cometeu um suicídio quando a filha nasceu. E elas eram gêmeas. Uma faleceu, ela ficou e o marido não deu conta, cometeu suicídio. E ela seguiu a vida dela com a menina. E eu conversando com ela, né, como minha paciente, eu aprendo muito com ela. Porque ela diz assim para mim, Lívia, eu preciso cuidar de mim um pouco. É isso. Porque é 24 horas. A menina precisa de suporte 24 horas. E que essa conexão verdadeira seja com você, que é a médica dela.
Mas né? ela E faz... que ainda que ela consiga ter essa abertura, né? A Lê, ela se autoriza. Eu acho, ela tem uma cabeça, cara, que eu adoro. Por isso que eu te falo, eu aprendo muito com ela. Às vezes ela me dá muito mais forte do que eu pra ela. É verdade. Porque ela chega pra mim e fala assim, sabe onde eu tava? Fui pro Lençóis Maranhenses. Você foi com quem? Ah, fui com minha turma de amigas. Peguei minhas amigas e fui. E eu disse, quem ficou? Aí ela disse, não, deixei a cuidadora, deixei a enfermeira, deixei Se organizou. câmera e viajei. E viajei. Aí eu disse, como você lida com as pessoas te julgando por isso, né? Porque as pessoas julgam, né? As pessoas julgam. Como você vai... Ela disse, eu preciso disso. Cara, isso é muito importante. Porque é muito complexo você ter uma vida de uma criança que depende tanto de você. Entendeu? E é uma solidão, Ale. É uma solidão. É uma solidão, porque é desafiador. Quando você vê, assim, crianças que às vezes têm crise... Eu imagino. É muito desafiador. Então, são momentos que você diz assim, meu Deus, quem eu vou colocar aqui? Quem vai dar conta igual eu ou o pai dele, né? É difícil, é complexo isso, sabe, Ale? Mas... é o meu acolhimento, essas mães neurodivergentes. Que essa eu me sensibilidade, né? Eu acho que também as pessoas ao redor de outras pessoas, né? Quando diante de circunstâncias em que vê uma situação como essa, você tem que ser sensível. Eu acho que você tem que ter esse olhar para com essas pessoas que demonstram estar sentindo essa solidão, esse vazio, ou dão sinais de alguma forma, né? Eu acho que hoje as pessoas são um pouco sensíveis a olhar o próximo também, né? Então, assim, o que eu sempre procuro, sabe, Lívia, dentro... Eu como advogada também, recebo muitos casos, converso com muitas pessoas, todo mundo tem alguma circunstância. Eu procuro sempre ter esse olhar sensível, né? E para dentro da minha casa, para um parente... para um tio, para uma tia, para uma pessoa, para minha mãe. A gente sempre tem que ter esse olhar de falar, tá bem? Será que tá bem? Aquilo tá bom? Quer conversar? Perguntar? Eu acho que esse é um exercício que nós também temos que praticar em relação ao outro, né? Se disponibilizar a pessoa. Eu acho às que vezes isso até ativamente, porque às vezes é importante, né? A gente já falou da dificuldade. Eu me lembro uma situação que eu vivi com o meu filho e eu me vi perdida, Lê, perdida, precisando ajudar ele enfrentando os desafios dele. E ali na escola, ali do ladinho dele, tentando apoiar, Marcelo ligava, tentava ajudar aqui, e ali naquele desafio. Sabe quando você está assim, sufocada? Sufocada. Eu estava sufocada. Aí veio a diretora da época, eu guardo essa mulher pro resto da minha vida, no meu coração. Olha como o movimento faz tanta diferença nas nossas vidas, né? Ela olhou pra minha cara e falou assim, vem cá. Aí eu tava assim, né, me segurando, né, com aquele desafio. Ela falou assim, você quer um abraço? Cara, eu chorei compulsivamente aquele dia. Foi inesquecível pra mim, porque eu precisava daquilo, sabe? Eu precisava do contato físico. Eu precisava de alguém que olhasse pra mim e falasse, vem cá. Você não tá sozinha. Ativa. Você não tá sozinha. E ela falou essa frase pra mim. Cara, eu agradeço muito, porque ela falou, você não tá só. Eu estou com você e tudo vai dar certo. E para mim foi muito importante aquilo. Eu guardo isso pro resto da minha vida. Hoje ela já não está mais na escola, mas eu mantenho um contato com ela porque ela foi maravilhosa comigo. Foi maravilhosa. Eu nunca vou esquecer desse movimento. Então, assim, e eu acho que a gente recebe, a gente precisa compartilhar essas coisas, entendeu? Algumas vezes eu faço esse movimento de mandar uma mensagem para uma amiga e dizer, olha, eu só quero te dizer que eu estou aqui. Eu quero dizer Mas que eu mesmo aqui. Com cliente, você possivelmente com suas pacientes, dentro da nossa casa, fora, com pessoas, esse olhar, você tem muito isso. Eu posso dizer porque eu sou sua paciente. Posso dar um depoimento fiel aqui como sua paciente, que você tem esse olhar, e eu busco ter também na minha vida, assim, esse olhar de sensibilidade ao que os outros, ao que as pessoas ao seu redor estão passando, esse cuidado de falar, será que a pessoa está bem? Será que isso está fazendo bem? Em que momento isso vai ajudar a participar? Eu sempre me procuro estar muito positiva, dentro do que eu me entrego, eu procuro estar participativa com os meus sobrinhos,
sabe? Eu procuro estar muito ativa na minha família, né? Não é sempre Porque... que eu tô assim, sabia? Às vezes eu Não, mesmo às vezes a também gente dou não lado. tá mesmo, mas assim, dentro do que eu posso, ou nas realidades em que eu vivo, Mas você é muito assim mesmo. eu busco estar sempre muito positiva, assim, as pessoas falam, nossa... Tu tem sempre muita energia, Lê. Tu sempre busca As pessoas muita falam gente, assim, nossa, você é muito animada, você tem muita energia, você não para, você é exagerada, tem muitos atributos que dão a mim nesse sentido, mas é por Mas isso. É ótimo. É porque eu tô sempre trabalhando em prol do outro. Eu falo, se eu desanimar, todo mundo desanima. Se aqui cair, aqui cai. Se a pessoa não tiver nessa mesma empolgação, então eu vibro alto, eu empolgo, eu tento fazer... Quando... Você tenta provocar no outro uma felicidade. Exatamente. Isso é muito legal, Ale. Isso é muito isso. legal, porque você tira a pessoa daquele limbo, você tira a pessoa daquela situação. Porque a energia, ela é contagiosa. Se você tá do lado de uma pessoa que tá assim, muitas das vezes você vai caindo junto, sabe? Quando você tá com alguém que tem energia, isso anima o lugar. Você tá entendendo? Isso é muito legal. E é interessante a gente fazer todo dia, porque cabe a todos nós. Isso aí é muito importante para todos nós. Não é sempre que você vai ter. Quando eu falo das mães neurodivergentes, é porque eu lembro dessa situação, que não é sempre que tu vais ter uma pessoa ali do teu lado. É isso. Então a gente precisa se sentir completa. Por mais que você precisa ter alguém que fala assim, pelo amor de Deus, me ajuda agora que eu tô caindo. E a pessoa vai lá, vambora, tô aqui, te abraçar e te levar. Você precisa também ser feliz na sua solitude por causa disso. Exatamente. Para você dar conta das coisas, porque isso é a vida, tá? Então, a gente precisa escolher ser feliz. É isso. Porque se você for dar moral para todos os problemas que a gente não consegue, Ale. Não, e é uma escolha, amiga, constante, diária. Então, assim, e a gente é exemplo para os filhos, para os sobrinhos, para as relações que a gente tem. Então, assim, tá ali, tá presente, tá curtindo, tá feliz. Você pode chegar lá e reclamar, ai, tô cansada, ai, a música tá alta, ai, a comida não é boa. Ai, você pode, e tem muita gente que pratica esse olhar distinto quando está em alguns lugares. Eu, em todo lugar em que eu estou, eu busco estar sempre muito bem. A música não tá tão boa, tá tudo bem, a gente faz melhorar, a gente canta junto. Ai, a comida, tá tudo bem, come o que tem de melhor. Não foca no problema, né? Não foco, eu não foco. Vamos escolher assim, ser feliz. Eu tenho ali algumas situações, né? Por exemplo, eu passei por uma, a pessoa não tá bem de saúde, eu vou, eu beijo, eu levanto, eu trago, vamos dançar. E aquele momentinho em que a pessoa teve forças para levantar um pouquinho comigo, cantar com o cantor, dançar ali naquele ambientezinho, aquilo muda e muito, e eu tenho certeza que muda. Então, eu tenho essa sensibilidade, eu gosto e eu pratico, e eu sou exemplo disso porque eu acho que isso também me faz bem. É uma troca que me faz bem, entende? Eu lembrei também de um momento que eu passei, que foi muito interessante com relação a isso do olhar, né, no meio de todos. Logo que eu tive a Lara, eu estava no quarto da maternidade, e aí eu estava com... Eu tenho uma grande amiga que também é obstetra, que estava comigo nos partos, né? Tanto do Matheus quanto da Lara. E ela estava, assim, sentada na poltrona, e dentro do meu quarto tinha uma galera, né? Tava a família toda, tinha tio, tinha avô, tinha irmão. Aquela maternidade... Aquela galera. Aquela maternidade do nosso tempo, né, amiga? Que hoje ninguém pode entrar. Mas eu vou te falar uma coisa, eu sou dessa daqui, né? Eu sou da bagunça, eu gosto dessa galera. Te confesso que eu gosto, isso é uma maneira de tratar minha solidão. Eu gosto. Mas naquele momento, aquele vucu-vucu, eu comecei a passar mal. Nossa. E eu aqui, ó. De repente, olha a importância de tu teres uma amiga que te conhece. Ela sentou do meu lado, pegou na minha mão e disse assim, amiga, tu não tá bem, né? Aí eu olhei pra cara dela assim, eu quero vomitar. Nossa. Imagina, voltando, né, da anestesia, eu comecei a ter mal-estar. Ela assim, calma. Aí ela me olhou pra todo mundo e falou assim, sai todo mundo do quarto. Sai. Aí todo mundo olhou pra ela, assustado, tipo, né? Mas família, né? Todo mundo. Sai, todo mundo. Ela botou todo mundo pra fora. E eu comecei a passar mal, comecei a vomitar. E ela foi cuidar de mim. Olha a importância de eu estar ali no meio de uma galera. É isso. Né? Não julgando quem não me viu naquele momento, que tá tudo bem, tá todo mundo muito feliz pela chegada da Lara. Sim. Mas ela conseguiu olhar nos meus olhos e perceber na minha expressão que eu não tava legal. É isso. Tocou todo mundo do quarto e disse, vai, vomita. Sabe a história assim, amiga, vomita que eu seguro o teu cabelo? É isso.
É isso. Vomita que eu seguro o teu cabelo. É isso, amiga. É Tem isso. uma amiga pra segurar o teu cabelo na hora de vomitar. É isso, mas é isso, são Que essas delícia. pessoas, são essa Eu amo todas as sensibilidade minhas também, amigas. tudo tem os dois lados, né? Então a gente tratou aqui um pouco do lado do sentimento, né, da sensação que é essa solidão, né, essa coisa ruim, difícil. Então acho que assim, o que a gente tratou, que eu acho que é importante a gente só dar uma revisada, você identificar, você falar para as pessoas próximas, você verbalizar, porque dá uma vergonhinha de verbalizar, né? Mas verbalizar que você está se sentindo sozinho, ou que você precisa de apoio, eu acho que é importante. Você fazer esse contato repetitivo de conexões com pessoas, seja em festas, seja em cursos, seja praticando esporte. É saudável. Né? Eu acho que isso é uma coisa que também é muito saudável, né? Eu acho que essa vida da rede social, essa exposição, esse cuidado de não fazer disso a sua vida, né? Sim. De não praticar isso de uma maneira que contribua ou Utilizar atrapalhe isso essa de sua maneira- solidão, né? Utilizar isso de maneira positiva Exatamente. e prazerosa. E não- claro, sempre buscar um profissional, uma ajuda e tudo mais. Claro, E por outro sempre lado, necessário. essa sensibilidade, esse cuidado com o próximo, esse olhar ao seu redor. Eu acho que é importante que as pessoas, para criarem essa conexão, se cuidem, se sensibilizem, cuide de quem você ama, né? Amar é cuidar. Amar é cuidar. As pessoas não podem esquecer isso. Amar é cuidar. E o quanto você está cuidando de quem está próximo a você? O quanto você está tendo esse olhar sensível para identificar o que essa pessoa ao seu redor está passando, né? Seja no seu ambiente de trabalho, seja com seus amigos, na sua família, o quanto você está se dedicando a cuidar e a enxergar. Que a gente não pode só pensar na gente, a gente tem que pensar no próximo. O pensar no próximo é um muito exercício importante. importantíssimo e que vai te trazer satisfação, vai te fazer criar conexões importantes para você Trabalhar também, seus sentidos, né? Vai trabalhar o seu sentido, né, Fato, amiga? fato. Então eu acho que esses são os pontos assim que a gente, diante dos 3 depoimentos, conseguimos aqui identificar para que a gente conseguisse E aqui entender que tem gente, Ale, que vive uma solidão que é prazerosa. A solitude de algumas pessoas. Eu lembro uma vez a solidão da falta da companhia talvez seja por opção, né? Uma dessas atrizes que falou, né, que já está mais velha hoje, ela disse assim, eu gosto de estar só. Eu quero estar só. Eu tenho prazer de estar só. Então, mas aí não é essa solidão, né? Algumas pessoas trabalham com essa solitude de maneira muito positiva para elas. E compreender que tá tudo bem. Tá Porque tudo tem umas bem. pessoas que a gente fica querendo incomodar, né? Não, tá tudo Tirar bem. elas do lugar delas, né? Os não. idosos às vezes fazem isso, né? Gostam daquele quieto, sabe? E a gente quer estar ali provocando e nem sempre isso é legal. Não, Também é legal. Eu acho assim, aí Trabalhar isso, né? então, exatamente, que eu acho que aí é a solidão da falta de companhia que a pessoa mesmo prefere aquilo. Isso. Eu estou bem aqui, eu não preciso ter 20 Exato. amigos, 30 mil pessoas em cima de mim. Tô ótima, Eu assim. estou ótima comigo mesma, que também é importante. Você está bem consigo mesma, né? É uma coisa importantíssima para afastar esse sentimento. Que é diferente da solidão que a gente tratou. Que não é a falta de companhia, não é você estar bem com você mesmo, Exatamente. né? A solidão tratada aqui, como a gente disse desde o início, é a falta de conexão com pessoas que você ama. É o sofrimento Esse vazio, que envolve né? esse vazio. Exatamente. Então, acho que esse foi o ponto principal, né? Foi gostoso. Foi bom, gostei. Tá com Eu saudade. gostei. Ai, foi ótimo, ótimo. Eu gosto É de um bater assunto papo, legal, né? Pra É. gente pensar. Parece ser um assunto pesado, mas é um assunto legal. Isso, eu Pra acho gente que... conversar, né? Eu acho que a proposta do pod é essa, né, amiga? É a gente tentar trazer temas e coisas e trazer a nossa opinião, o nosso olhar, trazer um pouquinho até das nossas profissões, buscar outros profissionais. A gente tem contato com muita gente bacana, tanto em função da minha área, né, como da sua de atuação. Então, as nossas atuações trazem com que a gente consiga... A gente tá pensando em convidados, algumas novidades por aí. Então é isso, mas eu acho que é super importante a gente tentar trazer esses temas com um conteúdo leve, que é a nossa proposta, tranquilo, sem, né? Mas tentando aprofundar esses cuidados e como é com a gente, né? Mostrando como é com a gente também. Exatamente. E até o próximo. Até. Amiga, tinha muito tempo, né?
Caramba! Nossa, caramba, Mas viajamos vou te falar, quando? a gente tentou final do mês, não deu em junho, porque eu tava cheia de trabalho, compromisso viajando. Aí você foi férias para Portugal, depois amiga, eu que mas não viajei. dá. Tu sabias que uma hora eu tava viajando e eu ficava pensando assim, meu Deus, a gente podia fazer até um pod sobre isso? O quanto que a gente quer criar as coisas, fazer as coisas e não consegue porque as crianças estão de férias. Pois é. Onde é que fica As as férias, nossas né? atividades que não sejam com as crianças quando as crianças estão de férias? Pois é. É muito difícil. Foi difícil. Ai, mas eu tava com Mas tanta eu saudade também. de ti. Também tava morrendo de saudade. Ai, não, a gente tem que marcar. E aí foi, enfim, não conseguimos fazer muitos episódios nesse período, mas agora a gente volta com força total. Sim. Bora Né? começar a convidar? Bora. A gente já tem a nossa listinha, né? Tem uma lista aí de convidadas. Vai ser legal. Tem uma que já tá convidada e a gente precisa só insistir na É, data. Vamos Vai ser encaixar boa, na data né? dela, porque é uma pessoa difícil, né? Assim, de horário. Ela é chiquérrima. Né? Chique. Gente fina, chique é difícil, fina, gente fina não é fácil. elegante. A gente tem que estar à altura. Mas é hein? surpresa, hein? Não vai falar. Você é cheio de dar spoiler por aí. Não vai falar, Vai ser hein? ótimo. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Vai ter muitos assuntos legais. Eu acho. Eu acho que ela vai dar um bom sacode pra gente. Vai ser gostoso. Valeu, amiga. Beijo.